Gravando então agora. Vamos voltar para as posturas. Ok. Muito bem. Boa noite, Cláudia. Cláudia está chegando agora. Muito bem. Recording. Perfeito. Temos 13 pessoas hoje na nossa live, graças a Deus, e o título do nosso estudo dessa noite vai ser a disciplina do silêncio. Nós estamos seguindo a série Prosperidade Bíblica, iniciamos na semana passada, e nós vamos agora dar o prosseguimento com algumas disciplinas espirituais, começando com a disciplina do silêncio. Então, vamos começar agora com a Provérbios, capítulo 8, versículo 17 e 18, que diz: Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Aqui, o rei Salomão, como escritor do livro de Provérbios, um homem muito sábio, ele se coloca na posição de profeta a partir do momento quando ele começa a sensibilizar os seus ouvidos durante os seus períodos devocionais, e ele praticamente aprendeu isso do seu próprio pai, o rei Davi, e ele entende que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento condicional. E, de fato, nós também somos receptores desse mesmo tipo de relacionamento da parte do Senhor. Contudo, essa mesma palavra não é só do pai para o filho, em que o filho agora está trazendo este conhecimento e colocando em público para todos, mas serve para nós também como nosso relacionamento para com Deus. Quando diz que eu amo os que me amam, o próprio rei se colocou no lugar de profeta para simplesmente transcrever aquilo que ele estava ouvindo. E ele diz: os que de madrugada me buscam, me acharão. Você que pode imaginar por que ele passou essa informação. Nós podemos entender que isso ocorreu por quê? Porque ele já estava na madrugada já conversando com Deus. E nós aprendemos na semana passada que existe um tempo, um momento perfeito, uma janela espiritual que abre cedo na madrugada, e é muito importante a gente entender isso e a gente fixar isso. Por isso que eu digo que quem não assistiu a aula anterior, deve ver o vídeo no grupo para poder assistir, poder acompanhar melhor o assunto. Quem não tiver acesso, nos manda, em particular, o seu contato, que a gente possa passar o link desse vídeo que está no YouTube, né, na nossa página IBSTL Vídeos. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Você imagina o que é que Deus queira dizer para nós quando ele fala isso? Ele está desejoso de nos abençoar. E ele mostra que a riqueza, muitas vezes a gente não consegue interpretar que riqueza é essa. Nós aprendemos que a riqueza ela é um composto de diversas coisas, como as lições passadas que nós tivemos, e que, quando complementa a área espiritual, a área emocional, também as nossas disciplinas, aquilo que faz com que a gente venha honrar, tudo isso faz parte de vários, vamos dizer, atributos que Deus colocou em nós, que faz com que sejamos enriquecidos no Senhor. Então, ele diz: riquezas e honra estão comigo. Olha só que está no plural, riquezas. Honra, porém, está no singular. Aí ele disse: sim, riquezas duráveis e justiça. E justiça também está no singular.
Mas, novamente, a palavra se repete no plural, riquezas. Não existe só um tipo de riquezas. Então, nós vamos entender que a disciplina hoje que nós vamos aprender, a disciplina do silêncio, é uma riqueza. E nós vamos aprender a partir de agora. Abra bem o seu coração, coloque isso como uma prioridade e vamos ouvir. Quem tiver desejoso de fazer essa leitura, por favor, faça a leitura agora. Prosperidade bíblica. Imagine viver uma vida plena, onde cada dia é uma oportunidade de crescimento e realização. Parece um sonho distante? Não, precisa ser. A base para essa prosperidade está em 3 princípios fundamentais: honrar a Deus, honrar os pais e honrar a vida que Deus lhe deu. Estes princípios são simples, mas poderosos, e têm o potencial de guiá-lo para um caminho de abundância e satisfação. Muito bem. Vamos ler mais slides aí. Pode seguir, lendo. Nesta série, você aprenderá que a verdadeira prosperidade é um estilo de vida abençoado de dar e receber. Este estudo abrirá os seus olhos para ver a bênção abundante que Deus tem para você, os princípios de sabedoria que Ele quer que você obedeça e para a importância das suas finanças segundo a instrução bíblica. Aprendemos no estudo introdutório que vamos seguir o acróstico sagrado, conforme instrução do estudo anterior. Muito bem. Vou ajudar agora as outras pessoas aí. Gente, esteja preparado para fazer leitura, tá? Não fiquem acanhados, não. Série número 1, nós vamos começar hoje a disciplina do silêncio. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, diz: tempo de calar e tempo de falar. O silêncio bíblico é uma disciplina ativa e poderosa, um refúgio de força, paz e discernimento, essencial para uma vida espiritual plena, onde se escuta mais e se fala o necessário e com sabedoria. Irmãos, basta a gente analisar que Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma só boca. Se fôssemos entender que não seria óbvio que a gente pudesse dizer isso, mas, né, significa que devemos ouvir mais do que o que falamos. A Bíblia também fala que o homem esteja pronto para falar. Não. O homem esteja pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para se irar. Isso está lá em Tiago. É necessário que a gente entenda que nem sempre o sábio é aquele que fala com tanta sabedoria. Porque a Bíblia diz que até o tolo estando calado é tido por sábio. Então, é quando se cala para apreciar o que se ouve, é onde está a fonte de sabedoria. Então, o silêncio tem tudo a ver com isso. A partir do momento que a gente começa e aprende também a se calar para ouvir mais, o resultado é promissor. Vamos seguir agora. Muito bem. A disciplina do silêncio. Quais são os propósitos do silêncio? Intimidade com Deus, criar espaço para ouvir a voz de Deus, fugindo das distrações do mundo. Obviamente que a gente precisa ter esse propósito. O detalhe é que muitas vezes a gente começa de maneira errada. A gente já começa pela manhã, já correndo atrás de celular, correndo atrás, talvez até da televisão, ver como é que tá as notícias aí, liga para saber o noticiário, ou rádio, o que lá que seja, qual é o veículo que a pessoa usa de contato com o mundo. O primeiro lugar seria intimidade com Deus. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus exige prioridade. Detalhe é que muitas vezes a gente já começa falando, e Deus quer que a gente aprenda a ouvir, a ouvir, a ouvir. Porque ele já começa falando de manhã para nós, e muitas vezes a gente não consegue ouvir. A nossa sintonia está totalmente fora, vamos dizer, da frequência que Deus colocou para a gente. Então, o que é que o propósito do silêncio faz? Primeiro, intimidade com Deus. Segundo, autoconhecimento e cura. Isso ajuda a expor dores e emoções não resolvidas, promovendo a sua cura interior. Olha, Deus sabe mais do que ninguém o que cada um de nós estamos passando, qual é a dor, o que está apertando o coração, qual é a dor que estamos enfrentando, como a nossa mente está. Se estamos pesados por alguma razão, obviamente a gente precisa, né, entender as razões, e o melhor para entendermos as razões é apenas nos calar para poder ouvir o Senhor falar. Muita gente só quer falar e fica contente em só falar, mas não quer ouvir. O detalhe é que quando a gente abre os ouvidos para ouvir, a gente vai acabar escutando o silêncio. Veja só que o testemunho entra através dos olhos, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Se nós quisermos ouvir a voz do Senhor falando, é quando a gente abre a sua palavra e deixa do seu próprio versículo saltar em nossa direção para praticamente nos cumprimentar quando nós estamos preparados para dar atenção ao texto sagrado. Isso faz uma grande diferença. Pode parecer até místico, mas não é. É, na verdade, muito espiritual isso. E quando nós fazemos isso, o resultado é promissor. Vamos ver outras coisas que o silêncio faz. Ele nos ajuda a promover em nós a força e maturidade, demonstrando, obviamente, domínio próprio, confiança, como Jesus fez. Que confiança que Jesus fez? Vamos dar um exemplo. Jesus esteve diante de Pilatos. Pilatos era o governador da época, e ele tinha todo o poder ali, tanto para mandar matar, como para poder soltar. E Jesus estava diante de Pilatos, ele ficou calado. Ele passou a poder simplesmente falar o que era necessário. Jesus também, quando esteve diante de Herodes, não abriu a boca. Vários outros falaram com Jesus, conseguiram Jesus trazer alguma palavra, como, por exemplo, Caifás. Pilatos falou com Jesus, mas Herodes não teve o privilégio de ouvir a voz de Cristo. E a gente vai entender isso obviamente, com uma percepção maior, a partir do momento que a gente entende que Jesus não quis falar com Herodes. Jesus só fala com pessoas que ouvem. Então, veja bem, discernimento é o segundo ponto. Evitar palavras impulsivas. Exercitar a análise interna para processar a situação, preservando a paz. Olha, nós estamos falando da disciplina do silêncio e não da disciplina da afirmação, que é a próxima que a gente vai colocar semana que vem. Então, no momento que a gente trabalha com o silêncio, o discernimento é para você capturar, é para você ter essa indução, né, de algo precioso e que vem do alto, da parte de Deus para nós, e a gente tem que ter essa capacidade de análise, né, processando a situação, preservando a paz. E, claro, o propósito é preparação também, porque ela fortalece as outras fases das disciplinas espirituais, como, por exemplo, a oração e jejum. A Bíblia fala, é muito interessante, né,
o homem deve estar diante do Senhor, não se precipite em falar coisa alguma diante dele. Diz assim. Então, muitas vezes a gente já quer bombardear o céu com nossas orações, ou seja, é o céu que tem que me ouvir. A gente já percebeu que isso é um baita de um orgulho, quando a gente já quer fazer alguma coisa, mas a gente não está disposto a ouvir, não quer se preparar devidamente. A gente assume que os anjos estão lá, prontinho, com sua cadernetinha na mão, né? E uma coisa, pode falar, servo, pode falar, serva. Então, estamos anotando aqui e vamos mandar o seu pedido para cima, porque Deus vai resolver o seu problema. É assim que deve acontecer. Mas, infelizmente, a gente acaba assumindo essa forma. E não sei que, por talvez algum tipo de doutrina que aparece aí de todo quanto é lugar, algumas coisas que são estranhas e heréticas até, a gente acha que Deus está à nossa disposição. É o contrário. Nós que devemos estar à disposição do Senhor. Então, por isso que nós não devemos nos precipitar. O silêncio é algo que nós devemos cultivar. Vamos, então, começar a trabalhar nisso agora. Peço a alguém para poder fazer a leitura do que está na tela. Vou ler, pastor. Sim. A disciplina A disciplina bíblica do silêncio é um exercício espiritual de ouvir a Deus, a si mesmo e aos outros, focando na paciência, humildade e autocontrole, não apenas na ausência de fala, mas em meditar, orar, em quietude, como Ana, e refletir antes de reagir, como Jesus diante de Pilatos, revelando força interior e confiança divina em momentos de adversidade, confusão ou raiva, promovendo paz e discernimento. Muito bem. A gente vai começando a fazer a leitura e que quem quiser interagir, já fazendo perguntas ou querendo fazer alguma colocação, fique à vontade, tá? Muito bem. Podem ler. Eu vou ler, pastor. Por favor. Como praticar? Reserve tempo. Comece com períodos curtos, aumentando gradualmente. Pratique a solitude. Solitude. A tela está pequena para mim. Uhum. Afaste do barulho para se conectar com o Senhor e consigo mesmo. Ouça atentamente. Não só a Deus, mas as necessidades ao redor e os pensamentos que surgem. Use referências. Medite em passagens como Salmo 139 ou João 15 e outras para se aprofundar e enriquecer o momento. Muito bem. Alguém gostaria de fazer um comentário a esse respeito? Aí, no caso, está se referindo a esse silêncio da gente não falar muito, a gente praticar um pouco esse silêncio nessas etapas, não é? Ao invés de Senhor Jesus, bababá, 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 toda vez. Então, é um silêncio para ter uma disciplina de começar a ouvir Deus. Então, isso seria uma prática para eu começar a ouvir o Senhor, ter a sintonia. Tipo, Perfeito, bem colocado. Isso faz lembrar o seguinte, veja só, quando a gente tem filhos que são pequenos, que eles são tão cheios de alegria, energia, quando eles querem contar para a gente alguma coisa assim maravilhosa, querem trazer assim dentro do coração da gente vamos dizer assim, um entusiasmo qualquer, a criança vem assim, sobrecarregada de tanta vontade de poder dizer, olha mãe, olha pai, eu fiz isso, e não sei o que, não sei o que, e você não consegue entender o que a criança está falando, você diz, calma, peraí, conta de novo aí, o que é isso que está falando? Você está entendendo o que a criança está querendo passar para você. Então, Deus, da mesma forma, lá em cima, sabe do que a gente precisa, e a gente, às vezes, está entusiasmado para poder se encontrar, pai, eu agora já sei que eu posso falar contigo, Senhor, eu quero falar, não sei... E Deus está praticamente, calma, peraí, calma aí.
Não é que Deus não tenha capacidade de nos ouvir, é porque isso não é bom para nós. A questão é que a gente precisa aprender a nos acalmar para que a gente possa ser capaz de poder praticar primeiro a solitude. O que é uma solitude? É uma disciplina de estar só. Tem muita gente que não vai gostar disso, porque, meu Deus, sozinho é uma coisa horrível, eu sinto, parece que, não sei, né? Tem pessoas que, por exemplo, elas não conseguem se afastar do barulho, das conexões, porque essa pessoa está acostumada a viver com todo tipo de atividade, vamos dizer o que o mundo hoje fala, o TDAH, é um corre-corre para lá e para cá, uma super atenção, e é difícil para alguém, já nesse costume, já nesse hábito, poder parar. Mas a disciplina do silêncio é uma disciplina enriquecedora, porque é nesse momento que você vai conseguir conectar com Deus, vai conseguir ouvir a voz do Senhor. Mas você só consegue ouvir a partir do momento que você se aquieta. Não é à toa que está escrito na palavra de Deus, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou vendo aqui duas mãos levantadas para fazer. Felipe levantou e também Rosângela. Pode falar. E Felipe já está mais tempo aí. Pode falar, Felipe. Cadê? Acho que você desligou aí o microfone e a tela. Cadê você? Enquanto o Felipe se prepara, deixa eu passar para a Rosângela. Rosângela, fala. Não, pastor, eu só queria enfatizar, eu acho que está dentro também do que o senhor está ensinando, a questão de ouvir, né, igual o Claudete falou. Por exemplo, nós estamos nesse estudo, né, agora. Às vezes, a pessoa coloca no estudo, mas está aqui, mas aí está, às vezes, arrumando uma cozinha, ou às vezes dá uma parada para fazer outra coisa. Então, assim, a gente não está criticando, né? Às vezes a pessoa realmente não pode, e é um horário que ela quer ouvir, ela sempre está captando alguma coisa. Mas, assim, se a gente puder, né, fazer todo o possível para estar, assim, o maior tempo possível realmente parado, porque se a gente está fazendo alguma coisa junto com o estudo, a gente não vai conseguir assimilar 100%. Então, a gente perde a coisa. Então, é uma maneira também né, da gente estar tendo esse tempo, aproveitando esse tempo, né? Perfeitamente. Felipe, você conseguiu voltar aí? Pode falar. Dá um toque aí. Microfone? Não? Você está junto da Carol? Carol, abre o seu microfone, vê se dá para ouvir ele falar. Pronto. Fala aqui. Não, a minha dúvida na questão de praticar a quietude é em questão na hora, vamos supor, na minha oração. Vamos supor que eu queria ter um momento com Deus. Sim. No início, quando começa a minha oração, eu, como o senhor disse, né? Eu não posso já começar a falar e, Senhor, falar um monte de coisa. Então, nesse momento, eu teria que começar em silêncio, tipo assim, Senhor, tô aqui, gostaria de ouvir sua voz, queria sentir sua presença. Então, daquele momento ali, ficar, tipo assim, vamos supor, 3 minutos em silêncio, tô dando uma suposição. Depois desse momento, começar a falar com ele. É mais ou menos assim, para que eu possa, o meu espírito, a minha alma, sentir uma calmaria, aí sim eu saber o que falar, como falar, em vez de sair falando, e talvez eu fale um monte de coisa e no final eu não falei nada. Você está no caminho certinho, é esse aí, é exatamente isso, sem tirar, sem nem colocar. E, na verdade, a gente está, tipo assim, o nosso estudo está sendo um estudo indutivo
para nos levar a exatamente essa, tipo assim, vamos dizer, a carapuça precisa cair, né? A ficha vai entrar, né? A gente vai tomar consciência dessa oportunidade, vamos dizer assim, desse privilégio. Por quê? A questão que quando a gente começa, por isso que, olha só, que como praticar, reserve tempo e comece com períodos curtos. Claro, você pode começar com 2 minutos, porque às vezes você não tem, sempre está num alto hábito, né? E vai aumentando gradualmente, porque não tem na verdade, um mínimo, seria 5 minutos por sugestão do próprio estudo em si. Agora, claro, a pessoa não está no corre-corre. E uma coisa aqui, ligando também o que Rosângela falou, sobre pessoas, por exemplo, estar aqui para poder pegar esse estudo e estar ali fazendo algumas coisas, a gente entende, por exemplo, da dificuldade do dia a dia de cada um, das ocupações que são muitas nesse dia, e graças a Deus que agora a gente está podendo ter o recurso da gravação, que a pessoa pode, em um momento mais tranquilo, repassar isso e acompanhar o estudo, e todo mundo ter essa mesma linha de pensamento. E já pensou a igreja toda, tipo assim, cultivando essa disciplina do silêncio? Nossa, você sabe qual é o resultado que isso pode ocorrer? Muitas pessoas vão estar mais calmas, muitas pessoas vão estar mais seguras de si, as pessoas vão ser mais dóceis, as pessoas vão ser mais amáveis, porque vai ter a plena confiança de estar escutando Deus falar. Vamos ter menos problemas, menos impasses, menos dificuldades. Por quê? Por causa justamente daquilo que Deus quer alcançar em nossos corações. Agora, claro, como é que a gente consegue fazer, por exemplo, com que as pessoas, claro, obviamente que isso vai depender também de outra disciplina, né? De ela ajustar o seu tempo, de administrar bem as coisas e dizer, não, hoje eu vou para o estudo, eu quero assistir ao vivo, porque eu quero pegar aquela unção na hora, posso fazer a pergunta, não vou querer pegar a gravação, porque a gravação, eu aprendo, vou entender ali, tudo bem, mas na hora é que é o derramar da unção. Isso faz uma grande diferença. Com certeza vai fazer uma grande diferença. E quem sabe, né, não deixa para depois, né? Vamos incentivar isso daí. Mas a gente entende que as ocupações realmente deixam a gente nessa situação. Então, pratique a solitude, ouça atentamente, use referências. Felipe, para poder responder mais ainda, existem textos da Bíblia que vai te ajudar bastante. Por exemplo, aí tem Salmo 139, João capítulo 15, tem vários outros salmos. Se você quiser, pega também Jó, o livro de Jó, quando você vê as aflições de Jó, no momento que Jó começa a falar com Deus, e agora o mais interessante é quando você escutar Deus respondendo para Jó, e é aí que Jó se cala mesmo, porque não tem o que falar, não tem o que falar. Então, isso faz uma grande diferença. Muito bem, vamos seguir os slides para frente, e com certeza vai aparecer mais perguntas, e fiquem à vontade, pode levantar a mão para poder interagir. Olha só, Salmo de número 11, versículo 4, o que é que está escrito aí na tela de vocês? Quem quiser pode fazer a leitura aí. Salmos 11, 4. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Ele observa atentamente, com os seus olhos examina os seres humanos. Significado: Deus, do alto do céu, tudo vê e julga o justo e o ímpio, provando os corações. Pode ler o próximo. Abacuque 2:20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Significado: diante da santidade e soberania de Deus, todo mundo deve se calar em reverência e adoração, reconhecendo sua autoridade. Sentido amplificado: em um sentido mais amplo, o corpo do crente também é considerado um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Um lugar onde Deus reside de forma especial, exigindo santidade. Em resumo, a frase expressa a majestade de Deus, sua onisciência e o dever humano de adoração e submissão à sua vontade. Alô?
Muito bem, quando a gente pega, por exemplo, um texto como esse de Abacuque 2:20, olha só, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Queridos, quando a gente escute um verso desse, ele já está falando com você. Já percebeu isso daí? O Senhor está no seu santo templo, cale-se dele toda a terra. É como se Deus estivesse fazendo assim, ó, fiquem calados. Eu estou no lugar. É muito difícil para a gente poder compreender essas coisas, porque é o nosso corre-corre, a nossa ocupação. E a gente vive, tipo assim, à mercê do que vai acontecer, das circunstâncias. Mas o que Deus quer é que a gente não viva em função das circunstâncias, que a gente tenha controle das circunstâncias. E o silêncio vai permitir esse controle. Essa riqueza espiritual nós precisamos adquirir. Porque a partir do momento que a gente vive só nesse corre-corre, nós estamos, na verdade, vivendo uma pobreza espiritual. Agora, quando nós adquirimos essa habilidade, nós já começamos a resolver muito dos nossos problemas. Vamos seguir. Pode seguir quem quiser ler. Vamos Eu leio. deixar. Pode ler. Aplicação. A primeira coisa que você deve fazer ao levantar cedo não é buscar o telefone, observar as notícias, nem reagir diante do mundo e seu caos. A primeira coisa que você deve fazer é sentar em silêncio. 5 minutos é tudo o que você precisa fazer em completa quietude e silêncio. Salmos 46:10 nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A quietude é a forma pela qual nos conectamos à fonte de perfeita paz. É no silêncio que você é capaz de ouvir a voz de sabedoria, verdade? É na quietude que você se lembrará quem você realmente é. Amém. Verdade. Tem mais aí. Tá. No ruído do mundo, você se esquece do seu propósito, esquece do seu poder e até da sua identidade. Assim, na quietude, você se lembrará e isso produzirá calma e sossego à sua própria alma. Então, sente-se, respire e abra os seus ouvidos por 5 minutos, calando as vozes ruidosas das circunstâncias. Não medite, não visualize, não faça nada. Apenas viva este momento, simplesmente. Isto não é desperdício do seu tempo. Pelo contrário, é o momento mais produtivo em todo o seu dia. Nele, você reinicia a sua capacidade criativa e em todo o seu dia. Nele você reinicia sua capacidade criativa e elimina o ruído das distrações infrutíferas. Você estará criando espaço para a clareza. O silêncio é uma forma única de adoração a Deus. Amém. Vocês perceberam muito aí que cada palavra desta aí tem um significado muito, muito interessante. Eu digo um significado muito prático, né? Porque aqui agora já está a aplicação dele. Então, aqui na instrução diz, não medite. Não é para meditar, não é para ocupar os pensamentos. Não visualize. Não faça nada. Apenas viva este momento simplesmente. O que é que eu faço com 5 minutos sentado? Está parecendo que a gente... É complicado você parar assim e dizer assim, meu Deus, 5 minutos parado. É o que isso? Para muita gente, esses 5 minutos vai parecer 1 hora. Vai parecer assim, tipo, meu Deus, está tomando tempo. Eu queria dizer, eu vou lhe ser sincero, quando eu comecei a ler isso, já tem quase 1 mês que eu comecei a ler esse material. E a primeira semana que eu comecei a fazer foi muito difícil. Por quê? Porque é tipo assim, minha mente quer correr, ela quer, tipo assim, procurar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pensar no quê? Não, é parar mesmo. E por incrível que pareça, depois o que acontece depois é que você vai entender quão importante é isso daí. Claudete levantou a mão, pode falar. Eu não consigo ainda não. Não visualize para mim, não cheguei nesse nível.
Porque, assim, eu tento, os pensamentos não vinham, né? Contos, netinhos. Aí eu visualizo montanha, eu sempre visualizo alguma coisa para eu ouvir Deus. Mas eu preciso, senão os pensamentos vão vir. Então, para combater, eu vou muito em salmos, então eu visualizo montanhas, aí o céu, aí alguns planetas, estrelas, aí não vem os pensamentos. Aí eu consigo. Então, quando ele falou que não visualiza, eu falei, meu Deus, eu vou praticar, né? Porque, assim, eu tenho uma tendência muito grande. Se eu não visualizo para focar ali, gente, às vezes eu visualizo, assim, um trono, como se fosse os pés de um trono, porque ali, tipo assim, Deus está sentado. Então, os pés do trono, para não vir os pensamentos, senão os pensamentos vêm e me atrapalham. Entendeu? Então, quando ele falou, então, assim, eu vou ter que praticar muito, porque para minha forma de eu ter a solitude, os pensamentos não virem, é visualizar alguma coisa para eu me. Entendeu? Então, assim, vou ter que aprender um bocado aí. Eduardo, Pastor, essa parte ali, o que vem na minha mente é muito sobre a ansiedade, porque em muitos momentos da vida da gente fica ansioso, fica preocupado com muitas coisas, e o que a Bíblia fala para a gente deixar nas mãos de Deus, né? Eu não lembro se foi Davi que falou isso, porque essa abatida minha alma, ansiosa, aquieta minha alma, para que eu possa ouvir a voz de Deus. E normalmente nos períodos, nesses momentos que a gente está ansioso, a gente fica naquele desespero, né? Sem saber o que fazer, pensando tanto de coisa, igual o Claudete falou. Mas o que a gente tem que fazer é parar e escutar a voz de Deus, porque nós temos que saber que Deus está no controle de tudo. E que não adianta a gente ficar desesperado por coisa alguma, porque por nós mesmos não conseguimos fazer nada. Tem que saber que Deus está no controle e temos que aquietar nossa alma mesmo. perfeito. Olha, quando ele fala não medite e não visualize, eu imagino que ele fala visualizar, não é você não visualizar com a mente. Na verdade, você precisa, essa parte é que está confusa aqui. Esse visualizar aqui é contemplar. É o que Claudete falou sobre eu visualizo a montanha, mas o que ele estava falando visualizar é com as vistas, é abrir os seus olhos, é esse momento de olhos fechados. Esse momento aqui, na verdade, que ele pede para você ficar em silêncio, é ouvidos abertos e olhos fechados. Então, com os olhos fechados, você vai fazer uma contemplação. E o que é a contemplação? É você começar a observar a grandiosidade de Deus. Gente, você vai ficar calado mesmo, não tem jeito, não tem coisa. Você quer ver uma inspiração maior? Alguém aqui, por exemplo, levante a mão aí. Quem já foi no Museu de Ciência daqui de Santo Luís? Já teve a oportunidade de ir lá? Quem foi? Sim. Vai botando aí, eu quero saber, assim, vai botando assim, o Rosângela já foi, Cláudia já foi, Carol já, Claudete, muito bem. Quem não foi, eu sugiro que vá. Principalmente o que tem lá no Célia, parece também, doutor, vá no planetário, tá? Quando você estiver lá naquele cinema lá, 180 graus, quando as luzes começarem a baixar, É gente, fantástico. não, eu vou lhe contar uma coisa. Quando você É começa verdade. a para o universo, e outra coisa ali é só a projeção. Isso. Não é você visualizar como se estivesse lá, É. mas você já viu que a projeção está mostrando para você uma grandiosidade tremenda, que você sai dali assim, tipo assim, calado. Você sai Uhum. assim, em outra maneira de dizer, você sai surrado, parece que você apanhou da grandiosidade de Deus, somente isso. Quando você parar para analisar pela manhã cedo que Deus governa o universo, e olha só como é que ele governa. Pense que se ele governa diferente da forma como ele criou, a forma como ele criou foi ele falando. Haja luz. Pum! Surgiu. Como Deus mantém as coisas, ele diz pela sua palavra. Ele coordena tudo. Deus não tem palavra errada. Deus não tem maldição. Claro, ele tem maldição para dar também. Mas ele não amaldiçoou suas próprias coisas. Ele abençoa. A Bíblia diz assim, quando Deus criou, ele diz, viu que era bom. Ele mesmo abençoa aquilo que ele fez. Você já percebeu que isso é um ensinamento para nós também?
Às vezes você faz um trabalho e você olha, que é isso? Isso não presta, e você amaldiçoa aquilo que você acabou de fazer. Então, como é que você pode, tipo assim, receber bênção quando você amaldiçoa determinadas coisas? Então, um momento de silêncio é para capturar em você a essência da gratidão e a essência do reconhecimento e de uma adoração. Olha essa última linha aí que ele fala ali no material ali. O silêncio é uma forma única de adoração a Deus. Não tem igual. Já percebeu que de vez em quando na liturgia de algumas igrejas se pede, por exemplo, quando, por exemplo, há um momento de silêncio, 1 minuto de silêncio em favor de alguma coisa, de uma situação, às vezes de morte de alguém, ou às vezes eu já vi silêncio para várias coisas, inclusive por intercessão, por exemplo, por um momento de paz, por guerra em tal lugar, vamos fazer 1 minuto de silêncio. E aí todo mundo observa, gente, quase que dá para ouvir grilo dentro da igreja, cri, 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 porque é um silêncio total. Dá para se fazer, mas a gente precisa desenvolver isso daí. Obrigado, Eduardo. Claudete também colocaram alguma coisa. Continue aí, vamos seguir aqui. Olha só, veja esse testemunho aí. Alguém pode ler? Foi através dessa jornada que aprendi que, se minhas emoções são a porta de entrada para a minha alma, então é o silêncio que expõe a alma. Eu não estava pronto para enfrentar as coisas feias que haviam sido expostas, mas Deus, em sua maravilhosa graça, encontrou-me de maneira doce e poderosa e iniciou um processo de cura que trouxe uma paz consistente à minha alma. Foi através do silêncio, em um lugar quieto, meditando sobre a verdade e em oração pedindo a ajuda do Senhor, que eu experimentei este nível mais profundo da graça e presença de Deus em minha alma. Brian Croft. Yeah. Tá bom. Isso aí é a fonte desse testemunho aí. Pessoas que praticaram o silêncio, e ele é um pastor e passa a palavra também para vários pastores, ensinando vários pastores a também criarem essa graça de terem uma calma, né, nas tribulações que ocorrem dentro do ministério, principalmente, como é que você pode ser assistido dessa forma. Cláudia levantou a mão, Eduardo mantém a mão levantada, pode continuar, se quiser falando. Não, eu só gostaria de aproveitar aqui esse momento do testemunho, e eu não consigo, assim, na primeira hora, assim, fazer esse silêncio, mas eu geralmente, de manhã, como eu saio para andar com o meu cachorro, alguma coisa assim, e eu sempre naquele momento, assim, tá bem cedo, então geralmente tá, assim, o nascer do sol, e é uma coisa, assim, que eu sempre, ali naquele momento, é um momento onde que eu realmente consigo, assim, ficar em silêncio, assim, sabe, e aí eu deslumbro, assim, a natureza, assim, sabe, quão grandioso, perfeito, maravilhoso, e único, Deus é na nossa vida, né, assim, Ele nos dá todo dia, assim, um espetáculo, e aquele momento ali é um momento onde que eu consigo, assim, realmente me conectar com Ele, é um momento onde que realmente meus pensamentos conseguem, assim, ficar um pouco mais quieto, assim. Mas infelizmente ao acordar, assim, a primeira coisa, assim, realmente eu não consigo. Mas é no momento onde que eu me conecto com a natureza, assim, eu realmente consigo me conectar com o nosso Todo-Poderoso. Perfeito. É interessante que quando a gente começa a perceber o quanto que a gente está perdendo, né, é que a gente vai começar a analisar a nossa realidade e isso vai começar a mexer com a gente, criando agora uma espécie de prioridade. E isso é muito bom, queridos. Isso é muito bom. Vamos ver agora na conclusão aqui. Um retiro de silêncio durante todo o dia irá expor muito, incluindo as coisas das quais você usa o ruído para fugir em sua vida. Retiros silenciosos tornam-se um vislumbre de coisas escondidas na alma.
das quais tentamos fugir, executando as ocupações da vida. Você precisa de algo que o pressione em relação às coisas, a essas coisas ocultas, fazendo com que você seja confrontado com elas diante de Deus, e tempo para parar e receber sua graça e perdão. Começando desta forma, conseguimos acessar o tesouro celestial de onde emana riqueza infinita sobre nossas vidas. Vejamos aqui alguns versículos para a gente poder concluir. Salmo 62, 1 e 2 diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Quem é que praticava o silêncio aqui? Davi, né? Dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Agora, olha só, Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. O momento de silêncio é um momento de adoração, um momento que a alma vai começar a se expressar diretamente do seu peito para o trono da graça. Então, tipo assim, não tem porque até no momento a oração tem que ser falada, né? Mas não se precipite em falar. Se prepare para ouvir, porque Deus às vezes quer ouvir coisas preciosas primeiro do que ouvir os seus problemas. Deus não está interessado no problema de ninguém, mas Ele está interessado no seu amor. Então, quando você se aproxima dele para poder declarar o seu amor para Deus, tipo assim, Pai, nessa manhã eu quero declarar que eu te amo por quem o Senhor é. Eu não estou aqui porque eu vou precisar, porque eu vou estar correndo atrás da situação, do prejuízo ou qualquer outra coisa. Eu estou aqui porque eu quero te dizer, eu estou vivo. O fôlego da vida entrou em mim. Há esperança, há possibilidades, eu posso fazer grandes coisas, porque em ti eu posso tudo, todas as coisas eu posso em ti. Então, eu quero te agradecer porque a Paulo nos ensina que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, a força vem de ti. Então, se eu posso, é porque o Senhor me fortalece. E aí começa a declarar para Deus, eu tenho esse amor contigo, Pai. Então, dessa maneira, a gente vai conseguir, entender, abrir o nosso coração de uma forma mais singela, mais sincera, mais honesta. Agora, veja só, o que pode estar dentro do coração da gente de manhã bem cedo, né? Preocupação, notícia, desespero e outras coisas mais. Então, para Deus é como se fosse um momento, você quer levar para Ele aquele momento, assim, esse lixo, né? Da nossa realidade. Então, o controle que Deus nos permite é exatamente assim, você tem um acesso comigo. Esse é o encontro antes da madrugada. Olha o texto que a gente começou a abrir. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas e justiça, riquezas duráveis e justiça. Irmãos, estamos encerrando. Graças a Deus por isso. Antes da gente poder encerrar, deixo aí a oportunidade para quem quiser acrescentar, talvez dar até um testemunho, né? Porque tem pessoas que têm algum testemunho para poder falar, algum momento que você experimentou isso, e você pode agora relembrar esse momento e trazer para a gente, que vai nos acrescentar bastante agora. Fiquem à vontade aí. Pastor, quando você falou do visualizar, o que você está falando? Quando você falou do visualizar, não está realmente vendo, né? Mas no caso, quando faz essa contemplação, talvez não no imaginário, mas da natureza, como a Cláudia está falando, quando você se conecta com a natureza, isso que realmente parece que tira realmente a nossa fala, né? Quando você vê um pôr do sol, um nascer do sol, aquela lua cheia bem brilhante, parece que tira assim o fôlego, tira a fala da gente, a gente fica naquele silêncio de contemplação. Isso conta, porque no caso eu geralmente tenho esse contato com a natureza sempre de admiração,
que gera, assim, esse silêncio. Eu sempre penso, caramba, Deus é realmente muito criativo. O cara é bom, porque como é que ele fez essas coisas? Às vezes eu penso assim, né? Vendo assim, pôr do sol, quando tá aquele rosinha no céu, eu falo, caramba, olha as cores que ele colocou. Apesar de estar falando, né? É aquela coisa de estar contemplando a natureza, de certa forma, contemplando o poder dele, mesmo sem estar expressando. Apesar de não ser exatamente no início do dia, isso acontece muito em vários momentos do dia, né, quando estou apreciando a natureza. Isso é um contato que a gente consegue ter real com Deus através da natureza? Ou sou Sim. eu que sinto assim? Sim. Por exemplo, olha, tem pessoas que conseguem se inspirar vendo o mar, né? A grandiosidade do mar, você olha aquilo ali, meu Deus, quantos milhões, não pode não, bota lá, para trilhões de litros de água. Quem é que faz isso ficar desse jeito assim? Você olha para o céu, gente, de dia, né, nas diferentes horas, né, pela manhã, o pôr do sol, o sol nascendo, ou não, o sol nascendo e o pôr do sol tem assim matizes diferentes de cores, né? Às vezes o sol fica, o céu fica todo dourado, às vezes fica rosado, né? É uma coisa linda. Então, pare para notar essas coisas, porque Deus observa porque é do peito. Lembra que Jesus falou assim: criança consegue tirar dela do seu peito o perfeito louvor. Então, será que a criança é tão complicada quanto a gente para poder achar em uma coisa tão simples o perfeito louvor? Você sabe que tem criança que olha para o céu e faz assim, ó, aponta o dedinho assim, pequenininho lá para cima. Ela pode não ter nem expressão, mas ela entendeu alguma coisa que viu ali que chamou a atenção dela. É verdade. Nós precisamos ter, por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, pegar uma flor, uma florzinha assim no meio do jardim, e parar para analisar aquela pétala, olhar assim, quantas coisinhas pequenininhas, um mundo microscópico, e você vê a grandiosidade de Deus no mundo microscópico. Então, contemplação é um exercício do silêncio. Você, depois disso, sim, você pode ter certeza que você tem muita coisa boa para você falar, né? É isso que a gente está querendo incentivar. Amém? Tem alguém mais que gostaria de falar? Amém. Glória a Deus por isso, né? Então, Pastor, diga. quando o senhor estava falando da oração, né? Do momento de silêncio e da oração. Tipo assim, como o senhor falou, a gente está orando e com admiração de tudo que Deus fez e faz por nós, né? Dando uma, como é que eu posso dizer, Um estímulo. tá botando para fora o que realmente a gente sente e, e a admiração que a gente sente por ele e pelo que ele fez no mundo, né? Uhum. E não bombardeando com todos os nossos problemas que nós mesmos causamos no mundo. Aí a gente compara, tipo, uma família. Uma família que acorda, aquela zoada. Menino, não sei o quê, cadê isso, cadê aquilo? E o pai vem, e a mãe também, ninguém sabe nada, aquela bagunça. Tipo assim, não é uma família que acorda e vão ali, senta, fazem uma oração, vão tomar um café mais tranquilo, falar de coisa boa. É tipo isso, né? Porque a gente acorda, vai orar para Deus, Senhor, me protege, me livra de todo o mal e me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo, e eu preciso disso, eu preciso da... Tipo assim, igual o senhor falou, ele não está preocupado com o nosso problema, ele está preocupado com o nosso amor, né? Porque a gente tem O nosso tempo que a gente sincero dispõe com eles, é verdade. Falou tudo. no nosso coração, né? De expor para fora o que a gente realmente sente, o que de bom ele fez por nós e faz em todo mundo, né? Maravilha. Isso aí deu uma lembrança assim. Imagine, alguém aqui já foi criado em família evangélica que os pais, por acaso, no seu passado, ensinaram, vamos aqui todo mundo reunir para poder cantar para o Senhor, ou
falar um texto da Bíblia, alguma coisa assim. Alguém tem alguma experiência disso, ou ouviu alguém falar isso a respeito? Então, a gente percebe que o resultado da maioria das famílias são todas desajustadas. Porque o desajuste que ocorre hoje é consequência de um desajuste desde o passado. A gente vai lembrar, eu não tenho lembrança de meu pai ou minha mãe fazendo uma coisa dessa, mesmo porque eu não nasci em lar evangélico, né? A gente já tentou fazer várias vezes na minha própria casa, com gestão já pastoral, e às vezes a gente tentar com as crianças, tentar fazer, é complicado. É complicado. Já quisemos fazer, já quisemos impor, mas não pode impor, porque se impor não é bom. A gente quer fazer de maneira natural, em que crie esse desejo, né? E tentar incentivar, colocando um exemplo, alguma coisa assim, é complicado. Mas, entre muitas dessas experiências, existem aquelas pessoas que teve experiências boas, né? Que já ouviu falar, mesmo não seja de dentro de casa, mas já aprendeu como poder contemplar. Carol, se levantou a mão. A gente não tinha assim, costume de fazer, se fala um culto mesmo no lar, né? Não tinha, a gente nunca teve assim, essa habilidade musical, coisa do tipo. Mas eu me lembro sempre que um dos versículos que eu aprendi mais cedo foi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque a minha mãe sempre me acordava assim, aos domingos, para a gente ir para a igreja. E ela sempre falava isso: não, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mesmo eu com sono, quando nós vamos, alegre-se que a gente vai para a casa do Senhor. Então, tinha essa questão. E eu lembro que teve uma fase, eu era ali, pré-adolescente, que a gente fazia uma gincana de escola bíblica dominical. E aí, a gente tinha que completar as coisas que a gente fez na semana, né? Então, assim, você leu a leitura bíblica de João tal, e se você fez o estudo da revistinha, eu era de Batista, né? Meu filho, e a gente tinha essas coisinhas, né? De escola bíblica dominical, revistinha que a gente levava para casa e tal. E aí tinha uma opção lá de culto no lar. E aí eu lembro que eu nunca marcava aquilo. E naquela de competitividade, de querer marcar tudo, de querer fazer tudo e tal, eu lembro de fazer por um tempo, eu com a minha irmã, a gente fazia, tipo, porque na Batista a gente recebia ordem de culto. Sabe, quando você chega, alguém te entrega aquele papelzinho, tipo assim, vai começar com uma oração, música tal, depois uma leitura bíblica, não sei o quê. E aí, eu e a Camila, a gente fazia isso, a minha irmã, né, de propor no papel uma ordem de culto, e a gente estava começando a simular cultos em casa, a gente dava pro meu pai, pra minha mãe, né, e a gente sentava ali, cantava uma musiquinha, tinha que ler o versículo, aí eu, beleza, já dá para arriscar lá que eu fiz um culto no lar. Na minha inocência, né, de jovenzinha, mas foi a experiência que eu tive, assim, de culto no lar, né? Às vezes eu tento implantar isso com o James, mas acabo ficando só com a parte da leitura, né, daquele momento de sentar com ele e de ler a bibliazinha dele, de orar, né, sempre quando vai à mesa, a gente vai comer, para ele poder estar orando. Às vezes ele tá assim, aí às vezes eu demoro na oração, ele deixa só uma mãozinha, ele começa a comer, sabe? Mas a gente vai colocando esses elementos, mas uma estrutura de culto no lar, ainda não, realmente não é uma coisa que faz parte do nosso dia, mas me lembrei dessa experiência, dessa minha fase de pré-adolescente ali, que a gente simulava o culto no lar, de fazer listinha e tudo, foi uma época bem legal. E meus pais participavam, sentavam lá com a gente, isso era bem bacana. Mas parte da gente, na verdade, não deles, no caso, né? Maravilha. Isso evoca boas memórias, graças a Deus por isso. Claudete e Jusilé levantaram as mãos. Claudete. Antes eu entrei até hoje atrasada no estudo, porque eu fui botar um anúncio no grupo das mães sobre o devocional que a gente fez domingo, né? Lucas 11, a pesca maravilhosa, e botei algumas fotos das crianças e falei, então aproveita essa semana
Pega Lucas 11 de novo com seu filho de 1 a 11 e lê e faz alguma atividade aí com eles e tal. Aí uma mãe já respondeu, meu filho me pediu para ler de novo, para fixar a aprendizagem. Porque às vezes quando fala culto no lar, tem pessoas que diz é uma estrutura, não sei fazer, mas é uma simples coisa de pegar um texto, fazer algum desenho, trazer sempre alguma coisa da palavra do Senhor, mesmo que seja 5, 10 minutos, mas é a constância com as crianças. Então, é esse incentivo que a gente procura dar para as mamães. Pronto, obrigado. Irmã Jusileia. É sobre a experiência da oração pela manhã. Meu avô, ele tem até hoje esse hábito. A casa cheia de filhos, né? E ele sempre acordava cedo e orava, chamava todos os filhos, reunia e fazia oração pela manhã, né? Aí hoje em dia ele continua fazendo, inclusive quando a gente vai para a casa dele, que é na roça, vai muita gente. E aí ele ora. No começo ele pegava muito no pé para a gente participar da oração, né? Só que aí a gente não tem aquele hábito de acordar muito cedo, né, na roça. E aí ficavam algumas pessoas que não iam, não participavam, né? Ficava ali de longe, meio acanhado, não ia para a roda, sabe? Só que ele e a esposa, minha avó, né, no caso, ele largou mais de pegar no pé da gente para chamar, vamos orar. Não, ele acorda e ele vai para a mesa, vamos orar. Aí ele chama a minha avó, ela pode estar fazendo o que for, mas ele não abre mão dela. Mulher, vamos orar. Aí chama ela e vamos orar. Então, tipo, até hoje ele tem esse hábito. E assim, você passa muito tempo lá na roça, você chega em casa e você fica com aquela saudade e aquela lembrança da oração, né, de manhã. Verdade, que bênção, irmão. Assim a gente percebe, queridos, que a gente tem a oportunidade, né? A gente tem a oportunidade de ver algo que é novo, de fazer algo novo também, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. Então, estar em Cristo é uma condição, né, presente do indicativo, não é uma coisa que aconteceu no passado e agora a gente está livre, não. A gente continua produzindo isso, né? Nós temos essa oportunidade de modificar, de fazer o que é certo, de agradar a Deus, de fazer a vontade do Senhor, de cumprir esse projeto, né? Essa é a verdadeira riqueza espiritual. Amém, queridos? Então, vamos ficar por aqui. Agradeço vocês que ficaram até este momento. Nós vamos encerrar agora com a oração. Irmã Claudete, faz essa oração para a gente encerrar. Senhor, obrigada, Pai, por esta noite, pelos ensinamentos, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, continue achando lugar nos nossos corações e que possamos praticar os detalhes desse estudo de hoje, Senhor, a solitude, um tempo contigo, Senhor, para Te ouvir e aquietar nossa alma, Senhor. Nos ensina a cada dia, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra viva e eficaz, Senhor, no nosso coração. Abençoa cada irmão nessa noite, cada casa, a Tua proteção, Senhor. Os Teus anjos acampados sobre essas famílias, Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Bem, graças a Deus. Na próxima semana, a disciplina da afirmação. Deus abençoe a todos. Boa semana, bom final de semana, a paz do Senhor para todos. Uma boa noite, então. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, James. Boa noite, James. Bye, James.